Olá, amigos. Vamos retomar aqui nossa aula, de onde nós paramos na aula passada, quando nós começamos a fazer uma análise dos poderes em espécie. Nós vimos o poder vinculado, o poder discricionário, que na verdade são atributos, qualidades dos outros poderes, e vimos na aula anterior o poder hierárquico, que é inerente à própria ideia de Estado, já que permite ao Estado controlar seus próprios servidores. Nesse momento, a gente passa a analisar especificamente o chamado poder disciplinar. O poder disciplinar que apresenta-se como a prerrogativa que tem o Estado de punir os seus próprios servidores pela prática de infração administrativa. Porque, vejam, eu como servidor público, eu posso eventualmente praticar um crime, eu posso eventualmente praticar uma infração civil, mas eu posso também praticar uma infração administrativa. Eu posso praticar uma infração disciplinar, como é chamada. Na verdade, da mesma forma que o Código Penal elenca os crimes, crime de homicídio, crime de lesão corporal, os crimes de injúria, enfim, os crimes, ou seja, de peculato, etc. A Lei 81/12, assim como os Estatutos Gerais de Servidores Públicos Estaduais e Municipais, também elencam as infrações administrativas, ou seja, as infrações que estão associadas ao exercício funcional do meu cargo. Porque eu posso utilizar o meu cargo não para cumprir a finalidade própria dele, mas eu posso usar o meu cargo para cumprir outros fins, para beneficiar X, favorecer Y, prejudicar Z, enfim. Nesse contexto, como eu posso incorrer em infrações administrativas, além de crimes, além de infrações civis, por tais infrações, eu tenho que ser processado e tenho que ser punido. Vejam, a Lei 81/12, só a título de ilustração, lá no artigo 116 e no artigo 117, elenca os deveres e proibições que são impostos ao servidor público. Os deveres, as obrigações que o servidor deve realizar e as proibições, o que ele não deve fazer. Se eventualmente tal servidor descumpre algum dever daquele ou incorre em alguma proibição, ele poderá ser processado e poderá ser punido. Então eu, como servidor público, eu posso ser processado e punido pela prática de infração administrativa. A mesma lei que no artigo 116 e 117 elenca os deveres e proibições, no artigo 127 elenca as penas. E aí eu posso ser advertido, eu posso ser suspenso, eu posso ser multado, eu posso ser demitido, eu posso perder a minha aposentadoria, enfim, meu cargo em comissão, etc. Então isso apenas demonstra que a prática de infração administrativa vai me levar a consequências administrativas associadas ao meu cargo. Eu posso ser advertido, suspenso, demitido, multado, enfim, consequências que advêm da prática de infração administrativa. Mas vejam, se pela prática de crime, quem vai me julgar é o Poder Judiciário, pela prática de infração administrativa, quem vai me julgar é o meu próprio órgão. É o meu próprio órgão. Quem vai fiscalizar, quem vai me punir pela prática dessas infrações é meu próprio órgão. Se eu sou um servidor lotado no órgão ambiental do Estado, do município ou da União, e eu sou acusado de receber propina para a concessão de licença ambiental. Pergunta-se, as denúncias chegando contra mim no meu órgão, sem prejuízo do crime que eu eventualmente incorra, o meu próprio órgão vai contra mim instalar uma sindicância, a sindicância pode levar a um processo, e esse processo pode me levar a uma punição. Eu posso ser demitido, eu posso ser suspenso, multado, advertido ou absolvido. Então, na verdade, o poder disciplinar é esse poder que confere ao Estado a prerrogativa de processar e de punir os servidores pela prática de infração administrativa. Então, quando se fala de poder disciplinar, é o poder que tem o Estado de processar e de punir os seus próprios servidores pela prática de infração administrativa. Se pela prática de crime quem me julga é o Poder Judiciário, pela prática de infração administrativa, quem me julga, quem me processa e quem me pune é o próprio órgão administrativo no qual eu sou lotado. Por quê? Porque no Brasil, o Estado, a administração pública, é investido do poder disciplinar.
Então o Estado tem sim o poder de processar e de punir os seus próprios servidores pela prática de infração administrativa. Existe, sem prejuízo da responsabilidade civil penal, existe também a responsabilidade administrativa ou disciplinar. Então é importante frisar isso, esse aspecto da possibilidade do Estado processar e punir os seus próprios servidores pela prática de infração administrativa. Vamos passar aqui ao quadro para a gente conseguir visualizar uma definição desse poder. É um poder interno, seria o poder que tem, né, o Estado de processar e punir os seus servidores pela prática de infrações administrativas. Então, é o poder que tem o Estado de processar e punir os seus servidores pela prática de infrações administrativas. Então, esse é o poder disciplinar, né? O poder que tem o Estado de investigar, de processar e de punir os seus próprios servidores pela prática de infração administrativa. Existem, né, alguns outros países no mundo que não têm essa prerrogativa, mas o Brasil tem. Agora, né, o Brasil processa e pune após o quê? Um prévio processo administrativo. A punição decorre de um processo. Processo esse que eu tenho ampla defesa, que eu posso me contraditar, que eu posso me opor, que eu posso me defender. No Brasil, em hipótese alguma, a punição disciplinar a um servidor é aplicada sem um prévio processo. Então, eu posso ser advertido, eu posso ser suspenso, demitido? Posso, mas após responder a um prévio processo em que me assegure, né, a ampla defesa, em que me assegure o contraditório, princípios assegurados pela Constituição Federal. Desta forma, a doutrina costuma dizer com frequência que existiriam 3 sistemas básicos de punição disciplinar. E quais seriam? Vamos passar aqui ao quadro. Ora, existiria, né, 3 sistemas básicos, né, 3 sistemas básicos de, né, punição, né, administrativa. Que sistemas, né, seriam esses? Que sistemas seriam esses? Haveria, né, que sistemas seriam esses? Seriam 3 sistemas de punição, né, disciplinar, né, disciplinar ao servidor público. Né? E quais seriam esses sistemas? Primeiramente, o sistema hierárquico. Pelo sistema hierárquico, a administração pública pode punir o servidor público sem um prévio processo. É o que se chamava no passado dos processos da verdade sabida. Ou seja, em que o servidor público era punido para depois lhe assegurar, né, uma prévia, né, uma defesa administrativa. Esse sistema hierárquico, evidentemente que em regimes democráticos, ele é incabível. Como é que eu vou ser punido sem um prévio processo? Como é que eu vou ser advertido, suspenso ou demitido sem um prévio processo? Então, o sistema hierárquico, ele não é adotado, ou seja, em democracias, né, em países que adotam regime democrático. Mas haveria também o sistema semi-jurisdicional. Esse prefixo semi, né, passa a ideia de metade. É como se esse sistema fosse meio administrativo e meio judicial. Como assim, professor? Ora, no Brasil, a administração pública brasileira é investida do poder disciplinar. Essa seria a metade administrativa. O poder que tem o Estado, enquanto gestor público, de processar e de punir os seus próprios servidores. Agora, esse processo disciplinar, ele é informado, ele é permeado por princípios próprios de quem? Do processo judicial. Ampla defesa, contraditório, devido processo legal, recorribilidade das decisões, enfim. Tudo bem, quem processa e quem me pune é o próprio órgão administrativo no qual eu sou lotado. Tudo bem. Mas o processo que me leva à punição é permeado, é norteado por princípios próprios do processo judicial. Ampla defesa, contraditório, né, devido processo legal,
recursos, enfim. Então, o processo que me leva à demissão é informado por princípios próprios do processo judicial. Então, o prefixo semi, né, passa a ideia de que é meio administrativo e meio judicial. Ou seja, é o sistema que o Brasil adota. Ou seja, no Brasil, como o Estado tem poder disciplinar, ele mesmo processa e pune seus servidores. Mas o processo que lhe leva à punição é informado por princípios próprios do processo judicial. Daí é o sistema que o Brasil adota, é o sistema semi-jurisdicional. Mas há também o sistema jurisdicional. Pelo sistema jurisdicional, quem processa e quem pune o servidor, até mesmo pela prática de infração administrativa, é o Poder Judiciário. Esse sistema, né, é comum em alguns países europeus, mas no Brasil não é adotado, porque no Brasil o próprio órgão administrativo tem o poder disciplinar dos servidores públicos. Então, no sistema jurisdicional, o Estado tem o poder, né, de punir, mas através de quem? Do Poder Judiciário. O Brasil adota o sistema semi-jurisdicional, em que o próprio órgão administrativo processa e pune. No entanto, quem processa, né, e quem pune vai processar e punir, mas seguindo princípios próprios do processo judicial. Daí falar sistema semi-jurisdicional. Uma questão interessante, e é cada vez mais frequente, a existência em órgãos públicos de corregedorias. As corregedorias exercem essa função disciplinar, de investigar o servidor, de punir o servidor, de processá-lo pela parte de infrações, enfim. Porque a punição não é só a demissão, mas também uma advertência, uma suspensão, uma multa para infrações menos graves. Então é cada vez mais frequente corregedorias, né, existentes em órgãos públicos, para melhor fiscalizar, né, os servidores que incorram, né, em eventuais infrações administrativas. Vejam, existe, né, uma corrente doutrinária que é minoritária, é bom que se frise isso, que chega a dizer que o poder disciplinar não é um poder autônomo, não é um poder próprio. Por quê? Porque costumam afirmar que no poder disciplinar, quem me aplica a pena, quem me adverte, quem me suspende, quem me demite, é sempre alguém superior a mim do ponto de vista hierárquico. A gente pode verificar isso claramente quando se lê, ou seja, o artigo 141 da Lei 81/12, onde está lá escalonada a competência para aplicar as penas. Quem é que adverte, quem suspende, quem demite, enfim. E, de fato, quem vai me aplicar a pena é sempre alguém superior a mim do ponto de vista hierárquico. E aí dizem, ora, se quem me pune é sempre alguém superior a mim do ponto de vista hierárquico, conclui-se que o que se chama de poder disciplinar nada mais é do que uma forma do poder hierárquico se manifestar. Então há quem assim defenda que o poder disciplinar é apenas uma forma do poder hierárquico se manifestar. No entanto, é equivocado esse raciocínio. Os autores, em maioria, dizem que não. O poder disciplinar é um poder próprio. Porque o poder hierárquico ele está mais ligado ao dia a dia do Estado. Aquilo que o Estado realiza diariamente, de fiscalizar, ou seja, controlar, de delegar, enfim. O poder disciplinar ele é pontual. E ele só vai existir quando um agente público for acusado da prática de alguma infração administrativa. Até porque, e aí é fundamental ressaltar, o mais importante do poder disciplinar não é nem a pena. O mais importante é o processo. Porque pena nem pode existir se o servidor for absolvido. Eu sou acusado de infrações administrativas como servidor, respondo a um processo disciplinar e eu sou absolvido. Pergunta-se, quem foi que realizou, né, esse processo disciplinar? Uma comissão, formada por colegas servidores de mesmo nível hierárquico, quase sempre. Então vejam, há que se perguntar, por que não houve pena, não houve poder disciplinar? Houve. Só que eu fui absolvido, já que não teria praticado nenhuma infração. Então, nesse contexto, quando um superior me adverte, me suspende e me demite, em função do poder disciplinar, você pode dizer que se trata de um superior hierárquico exercendo o poder disciplinar. Mas é sim um poder próprio. A gente não pode confundir o poder hierárquico, que está ligado ao dia a dia do Estado, a delegar, a fiscalizar, a controlar, a algo ordinário que é realizado diariamente, com o poder disciplinar,
que só vai ser realizado quando pesam contra o servidor algum tipo de acusação que vai ser apurado. Que aí sim é pontual, é localizado e vai culminar com um processo disciplinar que pode levá-lo à absolvição ou à sua punição, a depender do caso concreto. Então é importante a gente visualizar essa distinção entre esses dois poderes e não há que se confundir um com o outro. Nenhum é consequência do outro. São poderes distintos que não se confundem. Até a próxima aula.